Bom dia, senhores. Para quem ainda não me conhece, sou a professora Antônia Assis, sou a professora de Física de vocês. Então, vamos mais uma aula de Física. Nossa aula de hoje será sobre força elétrica. Então, o que é força elétrica? É a força que existe quando uma carga exerce sobre a outra. Essa força ela pode acontecer de duas formas. Ela é uma força de atração ou ela pode ser uma força de repulsão. A força de atração ela acontece quando existe interação entre cargas com sinais contrários. Carga positiva com uma carga negativa. E a força de repulsão ela vai existir quando houver a interação entre cargas de mesmo sinal, ou ambas positivas ou ambas negativas. A força elétrica, ela é proporcional ao módulo de suas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que se separa. Além disso, a força elétrica ela é classificada como uma grandeza vetorial, ou seja, ela precisa de uma intensidade, que é o módulo, ela precisa da direção e ela precisa de sentido. A unidade de medida que representa a força elétrica, ela vem dos conceitos de força, então ela também é classificada em newtons. Também é importante a gente lembrar que nas equações, na hora de resolver o problema, a gente vai sempre estar usando o módulo da carga, tá? Na equação, a gente não vai usar o sinal positivo ou negativo para representar o próton e o elétron. Isso só serve para a gente determinar se a força é atrativa ou repulsiva, mas na hora da equação a gente usa o módulo é o valor, tá? Aqui na imagem a gente tem as forças, né? Observem que na primeira situação, quando há interação entre duas cargas positivas, a força ela é repulsiva, ou seja, os corpos se afastam. Na segunda, a mesma coisa, duas cargas negativas, a força que vai surgir é uma força de repulsão. A distância entre as cargas ela vai aumentar. E a terceira é a força de atração. Observem que a distância entre as cargas elas vão diminuir. A lei que representa a força elétrica, ela é conhecida como Lei de Coulomb. Recebeu esse nome porque foi descoberta por Charles Auguste Coulomb. Para determinar essa lei, ele fez vários experimentos e chegou a um conceito, né, o conceito que a gente utiliza hoje. O enunciado da Lei de Coulomb diz o seguinte: a força de atração entre cargas elétricas é proporcional ao produto de suas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Então, a gente tem dessa forma. A lei de Coulomb ela vem da seguinte forma: a força elétrica, F é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Então, vamos lá. F representa a força elétrica. Q1 e Q2, eles são os módulos das cargas elétricas, como eu falei para vocês. Mesmo que as cargas elas apresentem sinais diferentes, sinal negativo, na equação você vai usar somente o número, não usa o sinal. O módulo dessas cargas. O módulo dessa carga, ele precisa ser em Coulomb, tá? Então, geralmente, a maioria dos problemas, ela vai vir em submúltiplos. São 4 submúltiplos. É o milicoulomb, que representa o 10 a menos 3. O microcoulomb, que representa o 10 a menos 6. O nanocoulomb, que é 10 a menos 9. E o picocoulomb, que é 10 a menos 12. Então, sempre ao lado do número vai vir uma letrinha que vai representar um submúltiplo. Na hora de colocar na equação, a gente tira essa letrinha e substitui pelo valor dela. Se for o mili, 10 a menos 3, micro, 10 a menos 6, nano, 10 a menos 9 e pico, 10 a menos 12. A distância. Outro valor importante aqui é a distância entre essas cargas.
Geralmente, essa distância ela é representada em centímetros e às vezes em milímetros. É uma distância muito pequena em relação às outras. Então, o que a gente tem? Essa distância vai ter que ser transformada. Então, se a distância estiver em centímetros e você quiser, tem que estar em metros para colocar na equação da lei de Coulomb, você vai dividir por 100. Se estiver em milímetros para transformar para metros, você vai dividir por 1000. Esse K0, ele representa a constante eletrostática do vácuo. Ele é um valor fixo, então sempre vai ser esse valor. Não vai mudar nunca. E não é uma coisa que a gente precisa decorar, não precisa estar na cabeça. Como é uma constante, é obrigatório que a questão ela forneça para a gente, tá? O valor da constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado à nona, Newton vezes metro dividido por Coulomb ao quadrado. Aqui também eu coloquei um gráfico para que vocês possam observar que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, aqui, ó, o módulo da força entre duas cargas, ele é inversamente proporcional à distância que os separa. Então, quanto maior for a força, menor vai ser a distância. Quanto maior for a distância, menor vai ser a força. Vamos ver um exemplo. Então, exemplo 1. Duas cargas pontiformes igualmente carregadas com carga elétrica de 3 microcoulombs estão afastadas uma da outra por uma distância de 3 centímetros e num vácuo. Sabendo que a constante é 9 vezes 10 à nona, Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, a força elétrica entre essas cargas será de repulsão, de intensidade 27, de atração de intensidade 90, de repulsão de intensidade 90, de repulsão de intensidade 81, de atração de intensidade 180. Normalmente, vocês vão observar nos problemas que eles vão falar sempre de cargas pontiformes. O que são cargas pontiformes? Cargas pontiformes são aquelas cargas em que as dimensões elas não interferem no desenvolvimento da outra. Então, são cargas pontuais, são cargas que estão lá no cantinho dela e que elas não interferem no desenvolvimento de outra carga que ela está tendo interação. Vamos ver como que nós vamos resolver. Primeira coisa, na hora de resolver um problema, e aí a gente já vem trabalhando nisso desde o ano passado, é retirar os dados e fazer a transformação das unidades de medida. Então, é a primeira coisa. A gente tem que a constante é 9 vezes 10 à nona. A carga 1 e carga 2, elas apresentam o mesmo valor que é 3 microcoulomb. O micro, ele representa 10 a menos 6. Então, 3 microcoulomb é 3 vezes 10 elevado a menos 6. E a distância são 3 centímetros. Só que a gente não pode, né, usar em centímetros, vamos transformar para metro. Faz o quê? Centímetros para metros. Como centímetros é menor que metros, nós vamos dividir. Dividir por quanto? Por 100, porque o metro tem 100 centímetros. Se a gente não quiser dividir, quiser trabalhar sempre com notação, é só colocar 100 em notação. 10 ao quadrado, quando o expoente 2 passa para cima, troca o sinal. Vamos substituir na equação. A equação da lei de Coulomb. A força é igual a constante vezes o módulo de Q1, módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado. Então, vamos lá. Força é igual. Qual é o valor da constante? 9 vezes 10 à nona, vezes módulo da carga 1, 3 vezes 10 elevado a menos 6. Módulo da carga 2, 3 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. Qual é a distância? 3 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Aqui a gente vai fazer só a multiplicação, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. Você repete, multiplica os números, repete a base 10. E aí, soma ou subtrai os expoentes. Aqui, no caso, a gente vai somar os números negativos. Menos 6 com menos 6 é menos 12. Menos 12 com mais 9 é menos 3. Então, 9 vezes 9, 81. Menos 12 com mais 9, menos 3.
Aqui, ó, observem que a distância toda ela está ao quadrado. Então, a gente tem 3 ao quadrado, 9. Aqui, ó, menos 2 ao quadrado, menos 4. Menos 2 vezes 2, tá? 81 dividido por 9 é 9. Todas as vezes que nós estivermos dividindo notação, e a gente vai fazer isso bastante em física, a notação científica que tiver embaixo, quando ela passar para cima, vai trocar o sinal do expoente. Então, menos 3, o menos 4, quando passar multiplicando, vai ficar mais 4. Menos 3 com mais 4, 1 positivo. 9 vezes 10 elevado a 1 é igual a 90 newton. Como as duas cargas são idênticas, elas têm o mesmo sinal. Se elas têm sinais iguais, a força é de repulsão. Então, ela é uma força que vai repelir as cargas. A alternativa correta é a letra C. Agora, a gente vai fazer a correção do exercício. Esse exercício, eu quero que vocês enviem pelo portfólio até hoje, tá? Sexta-feira, dia 12/3. Então, vamos lá. A primeira questão, ele diz o seguinte: um corpo possui 5 vezes 10 elevado a 19 prótons e 4 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Quanto à sua carga? Determine. O sinal. Então, a gente vai dizer se a carga tem um sinal positivo ou negativo. Você vai subtrair mesmo os números, ó. O corpo possui 5 vezes 10 a 19 prótons, carga positiva, e 4 vezes 10 elevado a 19 elétrons, carga negativa. Subtraindo 5 menos 4. 1. Soma e subtração de números de notação científica, a gente subtrai ou soma o número e repete a base, o expoente. Então, o que a gente vai fazer? 5 menos 4, 1. 1 vezes 10 elevado a 19. Sobrou prótons ou elétrons? Sobrou prótons. Então, o sinal vai ser positivo. Todas as vezes que vocês forem resolver um problema e aí ele perguntar qual é a intensidade, qual é o módulo, ele está perguntando qual é o valor. Então, qual é o valor dessa carga? Então, quando você quiser calcular a carga, você vai multiplicar N vezes E. Q é igual a N vezes E. Q é a carga, N é o número de elétrons e ela é a carga elementar. A carga elementar ela é uma constante, portanto, os problemas também vão fornecer para vocês, tá? A carga elementar ela tem o valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E aí é só colocar na equação, ó. N é o resultado da carga que sobrou. Então, a gente tem 5 menos 4, 1, repete a base 10 é 19, vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Multiplica-se os números. 1 vezes 1,6, 1,6. Observem que os expoentes eles são iguais e com sinais contrários. Então, a gente pode cancelar essas duas bases, certo? Então, a resposta é 1,6 coulomb. Sempre que a gente calcular carga em coulomb, calculou força em newton. Então, vamos lá à segunda questão. Considere que a carga elementar seja 1,6 vezes 10 a menos 19. Quanto elétrons deve ser retirado para que o corpo fique com uma carga de 2 coulomb? Então, é a mesma coisa, ó. Falou de carga elementar, Q é igual a N vezes E. Aqui, no caso, ele pergunta quantos elétrons. Então, a pergunta é qual é o valor de N. Quando você quer encontrar uma variável que está no meio da equação, você vai isolar. Então, eu isolo N. O número que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar N é igual a Q sobre E. Quem é o valor de Q? 2 coulombs é a carga. E a carga elementar é 1,6. Aí é só dividir, ó. Divide 2 por 1,6, 1,25. Repete a base 10. Observem que está 10 a menos 19 na parte de baixo. Quando passar para cima, troca o sinal do expoente. Então, fica 19 positivo, elétrons. O corpo possui 1 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Sabendo que
A carga elementar é 1,6 vezes 10 a 19, determine a quantidade de elétrons. A gente sempre vai falar em elétrons, tá? Por quê? É importante vocês ficarem na cabeça de vocês, porque isso é assunto também do vestibular. Os prótons, eles são intocáveis, então, para o corpo estar carregado positivamente, nesse corpo teve que ser retirado elétrons. Se o corpo tiver carregado negativamente, foi acrescentado elétrons nesse corpo. Então, a única coisa que a gente não vai mexer nunca é na quantidade de prótons. Os prótons, eles são intocáveis, então deixem isso bem gravadinho na cabeça de vocês. Ó, a quantidade de carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. A mesma coisa da outra. Ó. Qual é o valor da quantidade de carga? 1 vezes 10 a menos 19. Número de elétrons, quero descobrir. Carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. A mesma coisa, ó, 1 dividido por 1,6, 0,625. Observem que está menos 19 e embaixo está menos 19. Só que quando está dividindo, que passa multiplicando, troca o sinal do expoente. Então, sinais diferentes a gente pode cancelar. Então, a resposta é que o número de elétrons é igual a 0,625. A quarta questão, ela pede para a gente representar quais são os tipos de força que atuam nas seguintes situações. Então, a gente tem aí, na letra A, tem duas cargas de sinais negativos. Então, quando a carga tem sinais iguais, a gente diz que houve uma força de repulsão. Letra B, duas cargas de sinais iguais, agora ambas são positivas. Sinais iguais, a força é uma força de repulsão. E na letra C, a gente tem uma carga positiva fazendo interação com uma carga negativa. Sinais diferentes, a força é uma força de atração. Então, vamos lá, a quinta questão. Duas cargas iguais de 2 microcoulomb se repelem. Ó, duas cargas iguais se repelem. Então, essas cargas, elas têm o mesmo sinal, com uma força de 0,1 newton. Sabendo que a constante elétrica no vácuo é 9 vezes 10 elevado à nona, newton vezes metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado, qual é a distância entre essas cargas em metros? Primeira coisa, tirar os dados. Vamos lá. Qual é o valor da constante? 9 vezes 10 à nona. Qual o valor da carga 1 e carga 2? 2 microcoulombs. Lembram que o micro ele representa 10 a menos 6? A gente tem que substituir. E a força é 0,1 newton. Para a gente estar evitando fazendo conta com números muito pequenos, vamos colocar 0,1 em notação. Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 1. A força elétrica representada pela lei de Coulomb, a equação é força é igual a constante vezes o módulo da carga 1 e carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Então, a gente vai substituir direto na equação. Ó. Qual é o valor da força? 1 vezes 10 elevado a menos 1. Qual é o valor da constante? 9 vezes 10 elevado a nona. Qual é o valor da carga 1? 2 vezes 10 a menos 6. O valor da carga 2? 2 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido pela distância. Como a distância é a nossa incógnita, a gente vai repetir d ao quadrado. E aí começa a resolver o problema, matematicamente normal. Ó. Repete a força, 1 vezes 10 elevado a menos 1. Vamos multiplicar os números. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 9, 36. Repete a base 10, soma primeiro os expoentes de mesmo sinal, menos 6 com menos 6, menos 12, com mais 9, menos 3, e divide pela distância ao quadrado. Chegando nesse momento, vocês vão multiplicar meio pelos extremos, tá? Então, vai ficar D vezes a força, dividido pela 36 vezes 10 a menos 6. Então, vai ficar assim, ó.
D ao quadrado vezes 1 vezes 10 a menos 1 é igual a 36 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui eu já fiz direto, tá? Dividindo 36 por 1, 36. Aí fica vezes 10 a menos 3. Observe que embaixo está 10 elevado a menos 1. Quando ele passa para cima, menos 1 vai passar mais 1. Então, vai ficar menos 3 com mais 1, que vai dar menos 2. Como o termo está ao quadrado, significa que a gente precisa tirar a raiz. A raiz de 36 vezes 10 a menos 2, que é a mesma coisa que 0,36, é 0,6. Como as unidades estavam de acordo com o SI, é só colocar a resposta em metros. Então, a distância que separa essas duas cargas iguais de 2 microcoulombs, sofrendo a ação de uma força de repulsão de 0,1 newton, é de 0,6 metros. Então, senhores, nós terminamos a nossa aula de hoje por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato pelo fórum. E para partilhar com vocês, eu vou abrir novamente a atividade prática, tá? A atividade prática que eu passei sobre os processos de eletrização. Quem ainda não respondeu, eu vou abrir, vou deixar liberado até segunda-feira para que vocês possam responder. Até o momento, a nossa turma tem 54 alunos. Até o momento, somente 27 responderam. Então, eu vou estender o prazo, vou dar até segunda-feira, dia 15, e na terça-feira, quem não tiver feito, eu vou encaminhar para a pedagogia, para eles entrarem em contato, saber porque vocês não fizeram a atividade. Lembrando que essa atividade ela é muito importante, porque ela vai compor a nota parcial para a AVI, tá? Então, a gente tem duas atividades. Quem ainda não fez a atividade experimental e respondeu as 4 perguntas através do link, tem que fazer até segunda-feira, dia 15, e enviar o exercício dessas 5 questões copiada e respondida pelo portfólio. No mais, até a próxima aula. Tenham todos um bom dia.